Olá, meu amigo internauta, você que nos acompanha de perto, você que nos acompanha de longe. Mais uma vez estamos aqui para a nossa videoaula, a nossa gloriosa escola dominical, a nossa popular EBD. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Esperamos que você tenha o máximo aproveito desta aula. Aos professores que já ministraram essa aula, estamos aqui para repassar um pouquinho mais de conhecimento, ajudando aqueles que não puderam se fazer na aula presente. Então você poderá tirar suas dúvidas a respeito da série de estudo que nós estamos estudando, que é relacionamento em família. E dessa oportunidade nós vamos tratar do motim em família, baseado aqui na pessoa de Moisés, Arão e Miriam. São os três protagonistas do nosso estudo desta oportunidade na nossa escola dominical. Você que tem uma Bíblia, você pode abri-la em sua casa no livro de Números, capítulo 11, verso de 1 a 7, e depois no capítulo 12, versos de 1 a 8. Aí você vai ter um panorama, um voo superficial sobre do que o assunto vai tratar. Certo, meus queridos? A nossa aula ela vem acompanhado de um resumo chamado textuário, né? E também a verdade prática. O textuário diz: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Essas duas palavras serão o carro-chefe praticamente do nosso estudo nesta oportunidade. A verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. O texto fala de família porque o trimestre ele está abordando essa questão dos conceitos familiares, mas a murmuração e a contenda, ela não existe só dentro da família, ela existe na sociedade, na igreja, no trabalho, e a murmuração, esse motim, ele destrói geração, destrói famílias e destrói praticamente uma geração, porque o mal plantado hoje ele vai refletir por muitos e muitas gerações. Então é importante a gente observar isso no nosso contexto, no nosso convívio familiar, evitarmos as murmurações e as contendas, porque nós vamos passar para os nossos descendentes essa imagem, principalmente quando se fala a imagem da igreja, a imagem de uma certa sociedade, ou a imagem da própria família. Isso vai se estender e lá na frente vai ser um objeto, talvez, de alguns sintomas na vida dessa pessoa. A nossa introdução, nós vamos definir aqui o que é motim. É a negação ou não concordar com regras, contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizadas por ato explícito de desobediência, de não cumprimentos de deveres. Então, essa é a definição prática do que é motim. Murmuração, rumor infundado, boatos, falatórios, ou biblicamente falando, murmurar é o mesmo que difamar, caluniar, resmungar, ou seja, falar com voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Onde surgiu na família, onde surgiu isso? Na família de Moisés. Então nós temos aí um resumo do que se trata então a murmuração. Motim, né? Aonde nasceu o motim? Nós já falamos, né, sobre o motim. E agora uma murmuração que resultou em rebelião. Nós vemos ali todo o texto bíblico, quando o povo sai do Egito,
Deus o tira com mão forte através de Moisés. Nós não vamos entrar aqui no contexto da história de Moisés, até chegar a ser libertador do Egito, libertador no Egito do povo de Israel. E a partir daí começa a desenrolar o plano de Deus com a saída do povo do Egito e indo para a caminhada rumo às terras de Canaã. Por causa de algumas desobediências, murmurações, o povo então, um caminho que levaria aproximadamente 40 dias, se transformou em 40 anos. Então o motim e a murmuração, muitas vezes, ele atrasa o processo de Deus na nossa vida. Ou na vida de alguém. Você pode não ser o objeto de motim, mas você é a vítima do motim. Você pode não ser o objeto de murmuração, mas você é a vítima da murmuração. Muitas vezes a murmuração de outro, baseado em contextos infundáveis, em falatórios sem respaldo com a verdade, conforme nós já estudamos, isso atrasa muitas das vezes o desenvolvimento de um projeto, tanto espiritual quanto talvez um projeto material, na vida do indivíduo que é vítima dessas murmurações e desses motins. Isso é muito perigoso, principalmente dentro da família e no ministério. E uma das questões foi as queixas, né? As reclamações, justa ou não. No caso dessa lição, eram injustas e sem fundamento. O povo queixava. Qual foi então a primeira queixa? Reclamar que Moisés os trouxe para morrer no deserto. E isso desagradou a Deus e a Moisés. Observe que o povo saiu do Egito, estavam agora nas regiões do Sinai, por aproximadamente aí, quem sabe, 2 anos, tempo suficiente para eles esquecerem do sofrimento do Egito, querer voltar praticamente às práticas do voltar ao Egito, porque lá, conforme o nosso texto fala, tinha os alhos, as cebolas, né? E os porros, que são os alhos silvestres, né? Alho nativo. E eles lembraram dessas coisas, mas esqueceram da escravidão, do processo de sofrimento que eles tiveram no Egito. Então essa foi a primeira queixa. E o que Deus faz? Deus se ira contra esse povo e manda o seu juízo de fogo e consome uma parte daquele povo, ou várias famílias daquele povo. A segunda queixa que nós temos aqui dessa questão de onde nasceu esse motim, reclamar ou murmurar contra o maná que Deus mandava a cada manhã. Veja que o maná ele era uma providência de Deus, que Deus mandava todas as manhãs, e eles pegavam a sua porção para aquele dia, não guardava para o dia seguinte, era a ordem divina, porque a providência de Deus para o dia seguinte já estava dentro do projeto de Deus, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e cada dia basta o seu mal, ou seja, hoje é hoje, amanhã é um outro dia. Então, nesse contexto foi que o Senhor disse para o povo de Israel que deveria guardar o maná somente para aquele dia. Para o dia seguinte, Deus tinha uma outra providência. Caso eles guardassem, esse maná estragava, apodrecia. Com exceção de, na sexta-feira, eles já juntavam o suficiente para o dia de sábado. O Senhor não mandaria o maná no sábado, porque seria o dia de descanso para o povo de Israel. E eles então tinham o suprimento do maná para o sábado, né? Eles esqueceram muito rápido do sofrimento do Egito e esqueceram dos milagres que Deus operou, né? Então reclamam desse maná, desse pão de cada dia, achando que esse maná talvez seja o maná enfadonho, já estavam enfadados do maná, mas, enfadado ou não, ele era uma providência de Deus, um alimento de Deus para a vida daquele povo. E esqueceram, né, que no Egito, embora com todos, quem sabe, a boa alimentação que lá eles tinham, e até o texto fala de graça, mas eles viviam debaixo de uma escravidão
tanto física quanto uma escravidão espiritual. A terceira queixa, eles murmuraram contra a liderança de Moisés. Né? Quem era? Nós temos ali murmurar, em primeiro lugar, contra o casamento de Moisés com essa esposa chamada Cuxita. Quem era essa esposa? Muitos têm indagado, inclusive em sala de aulas, quem era essa Cuxita? Moisés pegou como segunda esposa ainda a primeira vivendo, ou a primeira faleceu e ele pegou a segunda como Cuxita. A Bíblia fala de um episódio em que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés e o acusaram de ter casado com uma mulher Cuxita, ou etíope, né? Existe divergência entre os estudiosos acerca da identidade referente a esse texto bíblico. Alguns acreditam que essa mulher etíope poderia ser a mesma Zípora, uma vez que ela era da região de Midian, né? Ela era uma mulher, vamos dizer assim, etíopia, segundo os textos bíblicos. Nós temos aqui uma apresentação da Bíblia de estudo expositivo, aonde afirma para nós o que nós estamos falando. Possivelmente a teoria mais aceita é que essa Cuxita seja a mesma Zípora, certo? Ou, em outra hipótese, que ela tenha falecido, né? Deste modo, esta mulher etíope era de pele escura e muito invejada por Midian, a qual sentia que aquela não era digna de tal lugar e posição. Então veja que talvez é uma questão do racismo que estava presente naquele momento. Então, só para nós entendermos um pouquinho sobre essa mulher Cuxita. A questão da hierarquia. Nós temos aqui a inveja. Moisés era o mais novo que Miriam e Arão. Por esse motivo, eles não aceitavam a liderança de Moisés. Eles queriam que Deus tratasse com ele da mesma forma que tratavam com Moisés. Na família, essas contendas existem também nos dias atuais, quando um filho mais novo se destaca em alguma área da liderança, família, igreja ou sociedade. Vejamos que idade, num sentido familiar e em sentido espiritual, não é o fator determinante para a liderança. A liderança é algo que ela parte do chamado de Deus, no caso para a vida espiritual, para a igreja, para o ministério, e nas questões seculares, a liderança parte de um desenvolvimento do talento, da busca. Obviamente que dentro da família nós vamos encontrar alguns filhos, algumas desses membros da família, que se destacam mais em determinadas áreas da vida social, empresarial, no contexto dessa liderança. Isso pode gerar uma suposta inveja e um ciúme em relação a isso, principalmente quando essa liderança está dentro do contexto da família. Podemos chamar aí de as empresas familiares. Acontece muito isso, onde o filho mais novo se destaca na área da liderança e o mais velho acaba querendo que barrar, porque ele é o mais velho, se achando no direito de ter a última palavra. Na igreja, muitas das vezes, dentro da família cristã, às vezes surge um pastor, um evangelista, um presbítero mais jovem em detrimento daquele mais velho. Porque isso não depende, como eu disse, fator determinante para a liderança, não é a idade. No caso da nossa vida cristã, é algo dado por Deus, um chamado por Deus. E nós vemos que Moisés teve essas qualidades. Moisés foi chamado por Deus lá no Egito, ainda criança, quando a sua mãe escondeu ele, e mais tarde o colocou naquele barquinho, aquele cestinho feito de junco, betumou ele e colocou no Nilo. E a filha de Faraó o encontrou e Moisés acabou sendo criado pela sua própria mãe. E quando chegou o tempo determinado, Moisés então foi para o palácio
e aonde a Bíblia diz que ele se tornou conhecedor de toda a ciência do Egito. Até nesse particular Deus trabalhou. Deus levou Moisés a conhecer toda a ciência do Egito, porque o deserto por onde Moisés ele ia atravessar, ele ia precisar desses conhecimentos. É por isso que muitas das vezes o conhecimento secular da faculdade, dos cursos, ajuda muitas vezes a pessoa também no ministério cristão. Por exemplo, a área da psicologia, a área da psicanálise, né? São áreas que ajudam muito na área do aconselhamento, sem falar dos outros profissionais liberais que muito têm ajudado na obra do Senhor. E às vezes uma pessoa mais nova acaba alcançando essa hierarquia muito rápido. E ele acaba sendo vítima da inveja, da murmuração e também dos motins. Inveja. Inveja é um sentimento perigoso na família. Por quê? Que, no caso de Moisés, de Miriam e Arão, queriam liderança compartilhada. Mas, na verdade, essa liderança compartilhada, ela já existia. Miriam já era profetisa, ou seja, era aquela que falava de Deus aos homens. O profeta fala de Deus aos homens. Arão tinha um grande privilégio, um grande cargo, uma grande responsabilidade diante da sociedade de Israel, do povo que saiu do Egito, né? São os hebreus, depois mais tarde o povo de Israel. Ele era o sumo sacerdote que falava dos homens para Deus. Então veja que essa liderança praticamente compartilhada já existia, porque Moisés, eu vou chamar aqui de líder mor, é aquele homem chamado por Deus, com todas as qualidades inerentes para esse chamado de liderança, mas havia esse compartilhamento entre a profetisa e o sacerdócio. Estavam separados, não separados da liderança de Moisés, mas estavam separados na questão do ofício dentro dessa questão hierárquica. Eles eram oficializantes da profecia e do sacerdócio, enquanto Moisés ele era o líder de Deus perante o povo. Então, eles já estavam praticamente exigindo algo que eles já tinham. Agora, Deus tinha a sua particularidade para falar com Moisés. Ou seja, eles achavam que tinha a mesma autoridade que Moisés. É onde Moisés, nós olhamos aqui, ele tinha o que? O cajado, ou seja, a autoridade e a liderança. Não era profeta, não era o sumo sacerdote, mas ele tinha o cajado, símbolo de autoridade e liderança na mão. Miriam tinha a unção para profeta e Arão tinha a capa sacerdotal. Isso aqui mais tarde nós vamos voltar a falar, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre essa capa sacerdotal. Chamadas específicas. Moisés liderar, Miriam profetizar e Arão interceder. Veja, queridos, que dentro da obra do Senhor, no ministério cristão, e vamos trazer aqui para dentro da família, né? Mas aqui mais no sentido de religião, de ministério, para cada função da igreja, Deus tem um chamado específico para aquela função. Então, o conselheiro, ele não vai ocupar o lugar do pastor. O pastor não vai ocupar o lugar do conselheiro, embora que talvez o pastor possa ser o conselheiro e o pastor ao mesmo tempo. O aconselhamento nós chamamos de clínica pastoral, que é alguém especializado, versado no aconselhamento pastoral. Muitas vezes o pastor não tem esse conhecimento, essa habilidade ou formação para isso. Então, está sob a supervisão do pastor, mas um exercício por outra pessoa. Então, são chamados específicos. No caso de Miriam, o negócio dela era profetizar, o que Deus mandava para ela passar para o povo, conselhar o povo, que era uma das suas funções, né, como profetisa e conselheiro. E Arão interceder, levar o problema do povo, levar o pedido do povo, interceder pelo povo, pelo pecado do povo e oferecer sacrifício pelo povo. Esta era a responsabilidade de Arão. Cada um no seu lugar. Eles eram cooperadores de Moisés. Tá? Então veja, eles eram cooperadores. Então cada um tinha o seu lugarzinho específico para ministrar e trabalhar na obra do Senhor. Olhando para o lado cristão, irmão, cada um de nós temos uma ocupação dentro do ministério.
cabe a nós reconhecermos a nossa posição dentro desse ministério. Muitas das vezes nós não somos respeitados e às vezes também não respeitamos essas posições. Por isso que a gente colocou o texto de cada um no seu lugar, porque há um grande perigo quando você invade, vamos dizer assim, o território do outro. Existem algumas situações em que a liderança às vezes não está nem aí, não está tomando posição, ou está tomando partidarismo. Às vezes há uma necessidade, uma intervenção para tentar ajustar ou salvar uma família, salvar um membro, ou enfim, salvar alguém do contexto familiar. Então temos às vezes essa necessidade, mas isso não é via de regra, são exceções, certo? Então, cada coisa no seu lugar. Nós temos aqui a questão dos questionamentos. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Obviamente, Deus já falava, tinha com a questão da profecia e a questão do próprio sacerdote. Querem o lugar do outro, sentimentos dos dias atuais, do ministério, na família e no trabalho. Papel importante de Miriam e o papel importante de Arão. Olha o papel importante, profeta e conselheira. O papel importante de Arão, sumo sacerdote, não deveria ter ciúme de Moisés. Deus agora vai tratar com os dois. Eles quebraram o princípio de unidade e incitou o povo contra Moisés. Então a rebelião aqui está no fato de que, além deles se levantarem contra Moisés, ele levou o povo também a pecar, se levantando contra o servo do Senhor, ou no caso Moisés. Miriam fica leprosa 7 dias fora do arraial. Isso aí foi o que? A disciplina de Deus. Arão não entra na terra prometida, morre no deserto. Aqui nós temos um pequeno detalhe que eu gostaria de passar para os meus amados. Por que Arão não sofreu os detrimentos de Deus naquele momento, o castigo de Deus naquele momento? Por um único fator. Arão tinha a capa. Arão tinha autoridade. Por isso, meus amados irmãos, que Deus às vezes tolera algumas lideranças, supostas lideranças, que estão fora do padrão ético, cristão e espiritual, não estão dentro dos padrões morais da Bíblia Sagrada. E nós questionamos, por que Deus não mata, por que Deus não tira? É porque essa pessoa tem a capa, ela tem autoridade, ela é o representante de Deus, por mais errada que ela esteja, ela é o representante de Deus entre os homens. Agora é interessante que esse tratamento, ele não vai escapar desse tratamento, esse tratamento vai ser feito no futuro. A Miriam recebeu a disciplina na hora, porque Miriam era aquela que falava de Deus para o povo. E se Deus não pune Miriam, se Deus não dá essa correção para Miriam, o povo poderia dizer, mas como sendo você a mulher que fala de Deus para nós, está se rebelando contra Moisés? Então essa foi uma correção para que o povo temesse ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, né, e para que elas reconhecessem que Moisés ele era realmente o homem de Deus para aquele momento. Arão, por exemplo, ele foi receber a sua punição lá no final, quando ele também não herdou a terra prometida. Uma geração inteira condenada pela murmuração ou por causa da murmuração. Nós já falamos sobre esse tópico, né? Que a murmuração leva uma geração inteira a se perder, porque passa de geração para geração. O mais manso, está ali tamando, né? Mas mais manso que havia na terra. Falando de quem? De Moisés. Moisés era o homem mais manso que já se conheceu na face da terra, no seu tempo, na sua época, né? Sua humildade não reivindicou a atitude de seus irmãos. Querido, a gente sempre tem tendência, quando ferido, machucado, reivindicar para nós o nosso direito.
muitas das vezes nós temos direito de sobeja. Muitas das vezes temos respaldo até na lei, respaldo jurídico, para um ressarcimento dos danos causados por certos motins, por certas inveja, murmuração, que nos leva a alguns prejuízos, isso tanto espiritual quanto financeiro, que a gente pode até, se quiser, reivindicar juridicamente. Mas como cristão, o que nós fazemos é nos mantermos na mansidão do Espírito, sermos humildes, que é uma das virtudes do fruto do Espírito. Moisés foi esse homem. Tinha tudo para reivindicar diante de Deus. Ele se manteve no seu lugar, nada reivindicando contra os seus irmãos. Ele se distinguia dos seus irmãos. Era diferente dos seus irmãos. Por quê? O seu caráter era manso, pacificador, qualidade de quem é imutável, que não muda. Ou seja, esse caráter adquirido por Moisés, que Deus moldou ele. Nós vemos quando Moisés ele sai do Egito, ele sai matando, enterrando. Mas quando Moisés chega no deserto de Midian, lá Moisés vai aprender a linguagem da ovelha. Ou seja, a simplicidade, ser mansidão, porque para lidar com ovelha precisa paciência. Existe aí dentro da questão como é que fala, do pastoreio, trabalhar lá dentro, né? Algumas qualidades que o pastor tem, que nós não vamos entrar em detalhe aqui. E pacificador é aquele que pacifica, abranda. Se as ovelhas estivessem brigando lá, o Moisés ia lá, separava as duas, acabava a briga e tudo mais. Então, são qualidades de quem é imutável, que não muda. Ou seja, Moisés aprendeu isso e ele não mudou mais. Deus traz Moisés, pega um povo rebelde, um povo murmurador, um povo invejoso, um povo cheio de butim, para que Moisés seja o líder desse grupo. E agora Moisés então tem que fazer uso dessa qualidade inabalável e imutável, que é o seu próprio caráter, que foi formado pelo caráter de Deus, né? Coisa linda e maravilhosa, né? Estava presente na vida de Moisés, ou seja, essas qualidades estavam presentes na vida de Moisés. Mansidão para o mundo é sinal de fraqueza e de covardia. Muitas vezes, quando uma pessoa é humilde demais, que ele aceita tudo pacificamente, o cara fala, esse cara é mole, esse cara é um fraco, esse cara está se acovardando diante da situação. E quando na verdade não é, é um espírito de mansidão. Agora, uma coisa é verdade, isso está extinto em nosso meio, principalmente quando se parte de liderança, porque os líderes muitas das vezes são os mais difíceis de se curvar diante de uma situação, diante de um problema, diante de um motim, de uma inveja, assim por diante. Parece que o espírito de liderança hoje, ele é um espírito de autoridade, como de fato é um espírito de autoridade, mas precisa prevalecer o espírito de mansidão em conjunto, né, com o espírito da liderança, o fato de ser o líder maior e assim por diante, né? Então, sinal para o mundo é sinal de fraqueza. Mansidão para os cristãos é capacidade de exercer o autocontrole. Aquele momento difícil que dá vontade de pegar a unha, né? Então, seu autocontrole, controle de si próprio, né? De si próprio, se controlar as suas emoções, os seus sentimentos, para que você possa lidar com esse objeto que é você mesmo, né? Esse objeto do desejo que você tem de esmacar, de destruir, de levar juízo. Então, a Bíblia chama isso, essa mansidão de autocontrole para o cristão, aquele que vive na presença de Deus. A atitude de Moisés não foi vingativo para que Deus... Aliás, não foi vingativo, ele orou, coloquei ouro, né, mas está errada a palavra, orou para que Deus perdoassem os seus irmãos. Porém, Moisés, como um homem, como humano,
Moisés também tinha suas emoções, tinha seus sentimentos, tinha suas dores. E aqui nós vamos, no texto bíblico que está no início da nossa aula, nós vamos ver o desabafo de Moisés. Por quê? Por causa do peso da responsabilidade. Desabafou com Deus o peso da sua liderança. E aqui nós temos, logo mais vamos ver aqui o versículo, que Moisés pediu a Deus quando o fardo de uma liderança pesa. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Moisés está dizendo: por que eu? Não podia ser outro? Concebi eu porventura todo este povo? Dei eu a luz para que me disseste: leva ao teu colo? Como de onde tirarei eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito, muito pesado é para mim. E assim faz comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o mal. Dá uma impressão aqui que Moisés já está no início de um quadro depressivo, por causa do fardo desta liderança. Meus amados, quantos obreiros, quantos pais de famílias talvez está nessas condições? Quantos de nós, como pais, avós, já não fizemos essa pergunta: aonde foi que eu errei? Às vezes o fardo da luta familiar é tão grande que a gente se pergunta para a gente mesmo: aonde foi que eu errei? Parece que você é o culpado daquele erro. Esse sentimento Moisés teve. Quando ele disse assim: concebi eu porventura este povo? Ou seja, eu gerei essa raça. É a mesma coisa que você mesmo perguntando para você: o que foi que eu fiz de errado para me merecer isso? É essa pergunta que Moisés está fazendo em outras palavras, mas ele está fazendo essa mesma palavra. Concebi eu esse povo? Que responsabilidade que eu tenho? O que eu fiz para merecer isso? No nosso dia a dia, na nossa vida social, na nossa vida religiosa, principalmente na vida em família, o fracasso, muitas das vezes, de ver um filho a não se trilhar os caminhos do Senhor, muitas vezes ao ver um filho caminhando para a droga, uma filha para a prostituição, um filho que se desvia, uma filha que se desvia, não volta mais, murmura contra Deus, não quer saber mais nada sobre Deus. Aí você cai nessa mesma situação, nesse estado quase que de depressão, essa ansiedade. E você pergunta: Deus, o que foi que eu fiz? Eu gerei esse filho. Nós geramos. Moisés não, mas nós geramos. Mas aonde foi que eu errei nessa geração? Óbvio que, às vezes, na educação, aquele período, né, da infância, às vezes nós erramos. E isso vai refletir agora como um sintoma desse objeto que é o filho, a filha, o neto, ou assim por diante. Mas não podemos ficar desesperançosos, porque assim como Moisés, nós alcançaremos também a vitória. O fardo de uma liderança, transformando derrotas em vitória. No lugar do ódio, deve reinar o amor. No lugar da inveja e ciúme, reinar a parceria. Quando nós partirmos desse princípio, desse olhar introspectivo para nós, e nós colocar no lugar do ódio o amor, nós vamos ter saúde espiritual, saúde para conosco mesmo, porque o ódio, a dor, a raiva, ela acaba gerando doenças psicossomáticas, além das doenças espirituais, né? Que é a perda da salvação e a liberdade de receber o Espírito Santo. No lugar da inveja e ciúme, reina a
parceria. Em vez de termos inveja ou ciúme, vamos compartilhar, vamos estarmos juntos, vamos dar o braço. Geralmente no meio empresarial, por muito tempo nós gerenciamos, quando eu percebia que havia um ciúme entre um ou outro colaborador por algum determinados fatores de trabalho ou de aproximação até mesmo com a liderança, eu procurava trazer ambos para o meu lado ou misturar ambos no contexto do trabalho, para que um não se sentisse menos ou mais importante do que o outro. Na liderança ministerial, senhores pastores, obreiros, pastores de igrejas em especial, quando você perceber esse tipo de ciúme dentro da obra, entre os seus colegas de ministério, entre os seus liderados no ministério, procure então fazer com que essas lideranças passem a ter parceria uma com a outra. Se aquele acha mais importante e esse menos importante, vamos colocar o menos importante com o mais importante, para que essa parceria quebra essa desgraça chamada inveja ou ciúme. Porque a inveja e o ciúme muitas das vezes parte por causa de uma certa segregação de hierarquia, porque esse é maior do que esse. Embora que na obra do Senhor não existe o maior nem o menor, todos os trabalhos são iguais para Deus, mas socialmente isso pode parecer hierarquia, e aonde vai surgir o ciúme e a inveja. Então, quando nós elevamos o de baixo nesse de cima, nós vamos conseguir então essa parceria. E essa parceria, o resultado é a bênção de Deus para o nosso ministério, para a nossa família. Nós temos então aqui, depois de toda a murmuração, nós temos a punição de Miriam e Arão. O texto bíblico está na tela aí, ó. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, ambos saíram. Observe que Deus chamou, eles estavam tão indignos de ouvir Deus dentro da tenda, que Deus chama eles para fora da tenda. Ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, não que se tivesse um outro profeta além de Miriam, Deus ia falar com ele, através de sonhos, de revelações, né? De alguma forma Deus ia falar com esse profeta. Mas não é assim com Moisés. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigma. Outras versões diz por figura. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés, contra o meu servo, contra Moisés. Observe que Deus usa duas vezes para ser a mesma expressão, contra meu servo e contra Moisés. No primeiro momento, Moisés ele é o servo de Deus, a quem Deus fala cara a cara, boca a boca. No segundo, contra Moisés, ou seja, o seu líder. Ele é o meu servo, ele está à minha disposição, é ele que faz o que eu mando, o que eu falo com ele. E por que se levantaram contra o vosso líder? É isso que o versículo está nos dizendo. Daí vem a punição. E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e o Senhor se retirou. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que estava leprosa. Números capítulo 12, versos 5 a 10. Então o senhor veja que para tudo há uma recompensa. Para tudo há uma recompensa, ou seja, a lei da semeadura, aquilo que planta se colhe. E Deus tratou com Miriam, tratou com Arão. Moisés é diferente, eu falo com ele cara a cara e não por figura.
Deus deixou bem claro isso para eles. Olha, Moisés eu falo cara a cara. Não falo por figura, não falo por enigma. A lepra. A disciplina para o povo ver quem era Moisés. Nós demos uma pincelada lá atrás, né? Todo motim gera discórdia, falsas acusações, destrói vidas, famílias e ministério, palavras atravessadas, né? São as palavras que nós já estudamos lá atrás um pouquinho sobre ela. Todo motim gera discórdia, falsas acusações, destrói... Ah, está repetido aqui. Nós pulamos um pouco, né? O que são falsas acusações? Destrói vida, família e ministério. Palavras atravessadas, aquelas que chegam aos ouvidos sem prova. Nós temos aqui, destrói a reputação, mancha a moral do outro antes a sociedade. Foi o que eu falei lá atrás, que às vezes temos até motivo de um reparo judicial, né, sobre as percas morais, social e financeira, mas a gente não faz por questão de mansidão e humildade. Mas aqui nós estamos vendo que destrói a reputação e mancha perante a sociedade. Meus queridos e amados amigos internautas, nós chegamos mais a um resumo dessa nossa aula Motim em Família e espero que os senhores tenham tirado algumas das suas conclusões, aprendido alguma coisa, né? E todo motim tem como causa a inveja, o ciúme entre irmãos. Por causa dessa praga, a família e a igreja sofrem. Famílias destruídas, ministérios travados pelo homem, não por Deus. A causa do motim na família de Moisés condenou uma geração inteira como consequência de não entrar na terra prometida. Eis o perigo. Antes de criticar, antes de criar motim contra o seu irmão, pense nas consequências inevitáveis como disciplina de Deus. Que Deus os abençoe a todos, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus. Amém.